A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Estamos de volta aqui para mais um Palavra à Mesa e você é convidado a se assentar conosco para esse tempo precioso de comunhão. Estamos aqui com o Eric, pastor Edivaldo, e vamos dar continuidade à aula da semana passada, que é a reconstrução do terceiro templo. Amém? Com a palavra aí para se cumprimentar os irmãos. Então, estamos aqui para, mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela bondade dele. Pastor Alan, Eric, prazer estar aqui mais uma vez. E vamos dar continuidade e concluir esse assunto, falando sobre a reconstrução do templo judaico. Então, bom dia, pastor Alan, pastor Edivaldo e aos irmãos que nos assistem. Para mim, é motivo de alegria e satisfação estar aqui mais uma vez, tendo esse privilégio de ouvir a palavra do Senhor, aprender e contribuir, para que o reino de Deus cresça cada vez mais. Esse é o propósito que Deus tem colocado no meu coração, de anunciar a palavra e crescer, contribuir para que o reino de Deus cresça, para que ele cresça. amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, sem mais delongas, com a palavra, pastor Edivaldo. Então, semana passada, nós falamos sobre o histórico, fizemos um histórico do templo que Salomão construiu. As dimensões, a riqueza e tudo mais. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar então agora da destruição desse templo. Quando esse templo foi destruído. E por que também? Nabucodonosor, mais ou menos no ano de 587 a.C., Nabucodonosor era o rei, o imperador do Império Babilônico, que naquela época dominava, praticamente toda a região ali, que a gente chama Oriente, Na verdade, foi o segundo, que teve mais de um, pastor? Como é que é? Foi o segundo, Segundo... O rei Nabucodonosor, porque teve mais de um, Sim, você falando de impérios, Sim. Não, houve sim, antes do Império Babilônico, houve o Império Assírio, que foi conquistado, Antes do Império Assírio, o Egito, Mas, nesse questão da invasão, de Jerusalém, foi Nabucodonosor, é o Neo-Império Babilônico. O Neo porque a Babilônia já existia, mas não na dimensão dessa época, Anterior aqui a Nabucodonosor, o pai dele, Nabopolassar, que era o rei, mas o Império Babilônico estava expandindo, Ele conquistou a Assíria, mais ou menos de 612, mais ou menos, antes de Cristo. A Babilônia conquista a Síria, que tinha ficado uma hegemonia aí de mais ou menos um período de 10 anos, mais ou menos. E mais agora, aqui nesse tempo, estava o Império Babilônico, representado no sonho de Nabucodonosor pela cabeça de ouro. E aí, mais ou menos aqui, no ano de 587, há algumas divergências de data, 1 ano, 2 anos, para mais ou para menos, está tudo certo. Então, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e a cidade é destruída e o templo também é destruído, Na verdade, é importante dizer também que, na verdade, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém por 3 vezes, Mas, nesse ano, nessa invasão aqui específica, nessa terceira invasão aqui, é quando o templo é destruído, a cidade é destruída, e todos os utensílios do templo, são levados para a Babilônia. Por que Deus deixou que o templo fosse destruído? É uma pergunta, mas
se Deus se agradou, Deus, né, a presença de Deus e tudo mais, a glória de Deus ali no dia da consagração do templo, mas por que Deus permitiu? Por causa da idolatria, uma das razões, né? Porque a idolatria naquele contexto ali, ela estava, digamos assim, de uma forma muito elevada. Israel, né, Jerusalém, estava distante do Senhor. E Deus havia usado o profeta Jeremias por mais de 20 anos, alertando, falando sobre os pecados do povo ali, né? E o Jeremias Deus usou ele dizendo que usaria, né, a Babilônia, que usaria Nabucodonosor para tratar com o povo. E aí, o templo é destruído, todos os utensílios são levados para a Babilônia. Aí também tem uma questão que o pessoal debate hoje também, que é a questão da arca, mas não há registros, provas, né, de que a arca também tenha sido levada. Algumas discussões sobre isso, mas os demais utensílios, sim, são certos que foram levados, né, a menorá, as taças, as bacias, tudo que era usado ali no cerimonial, a mesa dos pães, o altar de incenso, tudo mais, tudo isso foi levado para a Babilônia. E o templo foi destruído por causa da idolatria. Então, e o povo ali agora está ali no período do cativeiro babilônico. E quando finda-se então o cativeiro, mais ou menos no ano de 539, por aí, é quando a Medopécia conquista a Babilônia, né? E é o período do Império Medo-Persa. E então é quando a Bíblia diz que Ciro, ele, lá no capítulo 1 de Esdras, né, ele assina o decreto dizendo que os judeus poderiam voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então é nesse período que Zorobabel, né, volta ali com a primeira leva, né, dos judeus que voltam para Jerusalém e voltam ou com o objetivo principal de reconstruir o templo. Então aí agora nós já estamos falando agora do segundo templo, porque o primeiro Nabucodonosor destrói, e no final do cativeiro, ali dos 70 anos do cativeiro babilônico, então aí agora cai a Babilônia, inicia-se o Império Medo-Persa e Ciro assina o decreto. Então o povo volta para reconstruir o templo. E agora tem uma coisa interessante, já falando do segundo templo, é que ele não teve a riqueza do primeiro. Não teve. Não tinha, né, não tinha mais o ouro para revestir as paredes, não tinha mais todo aquele glamour, né? Vamos falar assim. A nação estava saqueada, Estava né? saqueada. Na época de Davi era o Império Davídico, que a nação estava com os cofres abarrotados, Derramando. de impostos que era imposto para as outras nações ao redor. Sim, tributos, né? Tributos. As nações pagavam tributos. Então agora nós já estamos falando do segundo templo, que Zorobabel, ali, né, governando ali, teve a incumbência de reconstruir. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: esse segundo templo não teve o glamour do primeiro, mas aí é que eu acho interessante, quando o profeta Ageu, né, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Por quê? Né? A gente parar para entender um pouco disso. Porque, assim, apesar de não ter riqueza material, o que esse povo agora tinha que atraiu a manifestação da glória de Deus? Então,
a semana passada nós falamos sobre coração, né? A gente estava comentando sobre coração contrito e quebrantado. Então vamos entender aqui. O povo estava voltando de um cativeiro. Como aquele povo estava? Triste. Alegre porque tinha acabado o cativeiro, né? Mas assim, vamos entender. O povo estava o que agora, pastor? Humilde. Humilhado, quebrantado, vazios de si mesmo. Aquele ego, né? Aquele negócio de achar que nós somos o povo. Peraí. Então, eles agora estão entendendo que eles continuam sendo, sim, o povo de Deus, sendo mandado por Deus, mas eles agora estão tratados, né? Vamos colocar dessa forma. Eles entenderam, ou pelo menos, quando a gente fala eles, a gente fala uma parte, não pode falar por todos, mas alguns, a maioria, não sei, entenderam o princípio da submissão e da obediência, porque eles sabiam que eles foram levados para a Babilônia por causa da desobediência. Então agora eles estão voltando com uma outra mentalidade, com outro coração. Então, agora existe o quê? Quebrantamento, existe a busca, existe a humilhação, existe uma hora, né? A Bíblia não diz, mas eu acredito que o nível de oração, a sede da busca pela presença de Deus era muito maior. É desse jeitinho que Deus faz com a gente. Não é? Mas Então, estavam também bastante corrompidos pela falta de conhecimento da lei, da prática dos rituais, pela mistura e contaminação babilônica das práticas e casamentos com mulheres babilônicas, né? Miscigenação do povo. Até porque também muitos haviam nascido na Babilônia, né? Muitos haviam nascido na Babilônia. E isso aí que o senhor está falando é fato, tanto que é por isso que Esdras, né, e Neemias, eles têm a responsabilidade de ensinar o povo. Porque nós precisamos entender o seguinte, muitos que voltaram, saíram, quando foram para o cativeiro, eram crianças, né, ou adolescentes, talvez. Então, muitos já eram anciãos. Então, você pensar que uma pessoa saiu, ele saiu de Jerusalém mais ou menos com 15 anos. Então, agora ele já era um ancião, 85, 90 anos, mais ou menos, né? Então, haviam muitos que haviam nascido na Babilônia, não conheciam, de fato, né, os princípios da lei, e aí é que vem Esdras e Neemias, né, trazendo com essa responsabilidade de ensinar novamente a lei ao povo. Mas havia uma coisa, né, pastor? Falou que o povo estava corrompido, mas ao mesmo tempo também tinha uma receptividade. Porque aqueles que nasceram no cativeiro, nasceram na Babilônia, não conheciam Jerusalém, mas sabiam que os seus pais, né, seus antepassados, haviam sido levados por causa da desobediência. Então, peraí. Então, qual é a promessa que esse Deus me faz? Se esse Deus executou juízo, né, disciplina, então, peraí, o que eu tenho que fazer, então, para ser abençoado? Né? Então, aí agora, esse povo também está receptivo. E aí agora, com essa receptividade, então agora o coração, o glamour não está mais no ouro, não está mais na prata, não está no bronze, não está na beleza, né, do templo. Então agora sim, a glória da segunda casa é maior da primeira, porque justamente agora o povo tem um coração que antes não tinha. Então a glória da segunda casa é maior que da primeira. E agora, esse templo que Zorobabel, né, reconstrói ali, é o templo que havia nos dias de Jesus. Considerando que esse templo que Zorobabel construiu era um templo, digamos, sem glamour, sem riquezas, mas mais ou menos no ano 16 antes de Cristo, mais ou menos, Herodes, chamado Herodes o Grande, ele resolve dar um up no templo. Ele amplia. É Herodes que faz ali, ele nivela ali o monte do templo. Pois é, o senhor já mudou aí da dominação babilônica para Persa, quando reconstrói,
Mas depois tem a dominação Tem a greco-romana, Tem. que também profana o templo e promove uma nova destruição no templo. Mas o período grego não destrói, profana, né? Por exemplo, nós temos um exemplo, Antíoco Epífanes, né? Um exemplo mais histórico, real, prático até, dessa profanação, né? Ele entra em Jerusalém, então, de fato, aí agora já é a dominação grega, mas lembrando que Alexandre o Grande, ele tinha essa política de tolerância religiosa, né? Eles queriam sim a submissão dos povos conquistados, mas tinha essa questão da tolerância, né? Os povos conquistados continuavam com suas práticas religiosas. Mas aí, logo após a morte de Alexandre o Grande, o império se divide entre seus 4 generais e tal. E aí, nesse período, né, de Antíoco Epífanes, então ele entra em Jerusalém, ele causa todo um transtorno, ele profana, ele sacrifica, se eu não estou enganado, um porco, né, dentro do templo, né? Mas não tem uma destruição física do templo, né? Não chega a destruir, derrubar a parede, nada disso. Então, aí quando entra aí agora o período romano, né? Cai o Império Grego, tem início o Império Romano. Então aí aqui agora esse segundo templo, no caso, ele é reconstruído durante o Império Medo-Persa e permanece, né? Esse segundo templo ele permanece, ele suporta ainda o Império Medo-Persa, ele suporta o Império Grego, ele permanece até o Império Romano. Então, quando é aqui já debaixo do Império Romano, mais ou menos no ano 16, né, antes de Cristo, ou como se costuma dizer, antes da Era Comum, Herodes dá uma remodelada no templo, né, e dá um up, e dá uma melhorada, né? Então é ele que nivela ali, né, o monte, né, aquele muro de arrimo ali, dá uma nivelada, amplia, né, e deixa o templo no mármore, né? É aí que era o templo que estava nos dias de Jesus, que ainda toda essa reforma, né, que Herodes deu, ela prolongou por anos, por décadas. Foi aí que ele construiu a chamada Torre Antônia, para poder, né, fazer uma média com o imperador romano da época, e enfim. E é nesse templo que Herodes, né, havia, digamos, remodelado, né, melhorado, ampliado, dando ao templo essas características glamorosas, não como Salomão, é claro, mas é aí, nesse templo, que acontece ali o momento em que Jesus está ali discursando, e aí ele sai, né, com os discípulos, aí os discípulos falam assim: ó Senhor, olha as colunas, né? Os discípulos começam a falar da grandiosidade, né, da estrutura arquitetônica ali do templo, e aí é quando Jesus, então, entrega a palavra, a profecia, né, a palavra profética sobre a destruição. É que ele diz assim: olha, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque eles estavam ali naquele, né, vislumbrados, mas Jesus falou: pois é, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí, no ano 70, depois de Cristo, os romanos invadem Jerusalém, porque estava acontecendo uma revolta, né? Já era Jerusalém, Israel já estava debaixo, né, do governo romano, mas houve ali uma revolta em Jerusalém, e aí é quando o general Tito,
é enviado, Roma envia um general para sufocar aquela rebelião. Mas uma coisa interessante é que Jerusalém sofre um cerco ali de alguns meses, e quando eles conseguem, né, as legiões romanas conseguem entrar em Jerusalém, romper ali, né, os muros e tal, e aí destrói o templo. O segundo templo é destruído. E cumpriu a palavra profética de Jesus, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. De fato, não ficou nada, absolutamente nada do templo. A não ser um pedaço do muro, né, lateral, que é o que hoje, né, nós chamamos, né, chama de Muro das Lamentações, que os judeus mesmo não dão essa nomenclatura, né? É o Muro das Lamentações, é onde os judeus oram, né? Porque é a única coisa que sobrou do templo. Então, a gente pensar assim agora, atualmente, desde o ano 70, não foi reconstruído. A única coisa que ficou foi esse pedaço do muro, que é assim um negócio fantástico, né? Você chega lá assim, você imaginar o muro, você fala, moço, que coisa. Você vê aqueles blocos de pedra, aquele negócio, né? Que é um desafio para a arquitetura e para a engenharia hoje, né? Sou engenheiro, né? Como é que eles construíram aquilo? Enfim. Mas, para a gente entender aqui o seguinte, o templo foi destruído. O monte, né, ficou lá. E aí o que acontece? Aí, atualmente lá, no templo, no monte, se você puder colocar aí, o que tem lá no monte, no chamado Monte do Templo, né? Está aí o Muro das Lamentações, né? O que tem lá hoje, que é isso aí, é o que sobrou de toda aquela estrutura, né, que Herodes ampliou, os romanos destruíram, de fato, só ficou o muro. E hoje ali, nós temos ali, né, no monte, nós temos aquela cúpula dourada, né, que é o Domo da Rocha. Tem o pessoal que fala a Mesquita de Omar, outros chamam o Domo da Rocha. Na verdade, não é uma mesquita exatamente, né? É um local onde os muçulmanos oram também, mas ali os muçulmanos, eles acreditam, lá dentro tem uma pedra bem grande até, que os muçulmanos, eles acreditam que foi onde Abraão sacrificou Isaque, né? E tal. Mas lá também no monte existe a mesquita de Al-Aqsa, né? Ou Al-Aqsa, como o pessoal costuma dizer. Agora, uma coisa importante é o seguinte: essa mesquita ela foi construída em 637. Esse domo da rocha, né? Essa cúpula aí. E em 691 ele ampliou também. Agora, o que a gente precisa levar em conta aí é o seguinte, está aí também, ó, a imagem da mesquita, que está lá hoje, né? Al-Aqsa, ou Al-Aqsa, né? Como alguns costumam dizer, essa aí sim é a mesquita. E tudo isso aí está ali na área do templo, onde era o templo. Então, hoje está aí ó, uma vista aérea, né? Do monte do templo, né? Se olhando de cima, o que você enxerga, né? Então, você vê aí o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada. Vê também a mesquita de Al-Aqsa ali, mais na parte inferior. E na lateral, ali está o destaque, né?
o Muro Oeste, que assim é chamado, né? Ou o Muro das Lamentações. Então, hoje, atualmente, é como está lá. E aí agora nós entramos, né, no grande desafio, na polêmica, onde vai ser reconstruído o templo se a área ali está tomada. Então, o que vai acontecer? Porque se derrubarem ali, né, o Domo da Rocha, ou a mesquita, é a Terceira Guerra Mundial, a gente sabe disso. É por isso que entra aí a questão política e geopolítica, conflitos com relação a isso, né, pastor? O status quo, né? Quem domina o Monte do Templo militarmente, quem mantém a ordem militar, né, a questão da segurança, é Israel. Mas a questão religiosa são os muçulmanos. Então, nenhum judeu, pelo menos de regra, deve subir lá. Se eu não estou enganado, no ano 2000, não sei se era Ariel Sharon, se eu não estou enganado, que era o primeiro-ministro de Israel, ele foi lá, menino, deu um B.O. Procura aí, pesquisa sobre isso aí, que você vai achar. Isso foi conflito, foi conflito armado, deu uma confusão muito grande. Então, a partir de então, nenhum que não fosse muçulmano mais entra ali, né? Na mesquita de Omar, no Domo da Rocha e tudo mais. Então, a questão é, se toda a área ali hoje, né, existe ali o Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa e tal, como é que vai fazer para reconstruir o templo, pastor Alain? E por que ele precisa ser reconstruído? Primeiro, nós vamos entender qual é a necessidade de reconstruir o templo. Primeiro, o símbolo da fé judaica, né? Local de adoração. Mas também muito importante a gente entender que o templo precisa ser reconstruído para cumprir a palavra, a declaração de Paulo sobre o anticristo. Agora só vou falar anticristo, o homem da iniquidade. Porque Paulo diz assim que, lá em 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz que o homem da iniquidade, né, o anticristo, ele se assentará no santuário de Deus, se declarando ser igual a Deus, e para receber adoração. Então, peraí. Então precisa ter. Para que essa palavra de Paulo se cumpra, precisa ter o templo. Então começa por aí, né? Também tem a profecia lá de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que também dá muita discussão sobre isso. Ele fala que o anticristo vai fazer o pacto de uma semana, né? No caso, são semanas proféticas, né? São dias proféticos. Uma semana quer dizer 7 anos proféticos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício. Então, como que vai fazer cessar se não estiver acontecendo? Mas para acontecer, esse sacrifício está acontecendo, precisa ter o templo, né? E aí vem a questão muito interessante, que a gente vê o seguinte, é que só pode, para que isso tudo seja concluído, precisa do templo. Tem muitas outras questões, né, que dá para a gente entrar aqui, adentrar, muitos detalhes de qual é a necessidade de fato da reconstrução desse templo. Mas Daniel, Paulo, né, tem essas declarações, essas palavras proféticas falando, mas a pergunta é, precisa ser reconstruído? Sim. Mas como é que vai ser reconstruído? Há o chamado Instituto do Templo, né, que vocês conhecem. Quem não conhece, pesquisa aí, pessoal, sobre o Instituto do Templo. É um instituto mesmo, uma instituição que foi
criada para facilitar, agilizar, providenciar, digamos assim, a reconstrução do terceiro templo. Agora, todos os utensílios, com exceção da arca, já estão prontos. As roupas dos sacerdotes, dos levitas, né? Eles já têm uma escola, se a gente puder dizer assim, né? Uma escola de sacerdotes, né? Para instruí-los como realizar os sacrifícios, né? Todo aquele cerimonial que está descrito lá no livro de Levítico, todas aquelas leis cerimoniais. Os levitas também. Né? Os levitas, os sacerdotes, eles já têm uma escola que está ensinando, né? Identificando quem são da origem sacerdotal, quem é da origem sacerdotal, as pessoas que são, cumprir ali os critérios, ali, os requisitos do sacerdócio, como fazer todo aquele ritual de sacrifício de animais e tudo mais, tudo ali que Levítico descreve. E por que eles estão se preparando? É porque eles têm a convicção de que vai acontecer essa reconstrução. Agora, sim, só a título de conhecimento mesmo. Na verdade, para eles não é uma questão profética, né? Eles veem a necessidade de adorar a Deus da mesma maneira, né? Sim. Como porque antes. Para eles, os judeus, o templo, assim, falando de uma forma assim prática, é como se fosse o símbolo máximo da adoração. Uhum. Para eles é como se o templo é o lugar. Na aula sobre a igreja, a gente toca também sobre isso, sobre a igreja protestante, ela surge dando uma ênfase ao lugar também. A semelhança do catolicismo, que já vinha construindo templos, né, a partir da institucionalização da igreja e tudo mais, onde começa a construir templos, né, estruturas magníficas também, com muito... Aqui em Minas Gerais, você vai a alguns Ouro Preto, algumas igrejas totalmente revestidas de ouro. Sim. Trazendo uma semelhança ao que era praticado lá atrás. Porém, a fala de Jesus para a mulher samaritana é que não tem a ver com o lugar, tem a ver com a forma. Sim. Tem que ser em espírito e em verdade. Né? Onde, por exemplo, esse salão que nós estamos aqui não é um templo, pelo menos espiritualmente falando. Em termos legais, é considerado como um templo religioso. Sim. Só que o sentido não está no prédio, está nas pessoas. Onde a ideia do templo de Salomão, reformado por Esdras e Neemias, e depois repaginado pelo Império Romano, né? Por Herodes, é uma ideia de um templo, centro de adoração da cultura judaica. A cultura messiânica não tem lá como um centro de adoração. Não tem um templo, né, como foco. Isso, não deveria ter. Não foi instruído a ter. Mas pela prática religiosa foi criado esse entendimento de lugares sagrados. O senhor está falando a herança cultural, né? Isso. A herança cultural religiosa. Porque Jesus disse assim, como você falou da mulher samaritana, lá em João 4, e Jesus também disse assim, ó, onde estiverem 2, 3 ou mais, né? 2, 3 ou mais, eu estou no meio delas. E é interessante o senhor estar falando aí, essa herança, toda essa questão da herança cultural, a gente voltando um pouquinho, né, na história, a institucionalização da igreja, né? Ali mais ou menos no século IV, Constantino e tudo mais, a oficialização do cristianismo como
religião ofícia, né, do Império, do então Império Romano, e enfim. E veio sim, né, isso que o senhor falou é interessante. Veio, digamos, estabelecendo, né, essa necessidade de templos, né, de construção de basílicas, né, de templos assim suntuosos, né, construções assim, né, faraônicas, dedicados, né, no caso dentro do catolicismo, né, dedicados a santos, né, e tudo mais. E é interessante, né, e veio, a gente pode até falar aí, no caso, aqui no Brasil mesmo, né, já falando de Brasil, né, a chamada cultura barroca, por exemplo. Você vê cidades aí, aqui mesmo, né, de Minas Gerais, né, Ouro Preto, Tiradentes e etc., né, esses lugares onde você ainda encontra igrejas históricas, né, e aí de vez em quando a gente vê aí no noticiário, entraram na igreja tal, roubaram lá a imagem do santo tal, a imagem tinha detalhes em ouro, né? Roubaram, né, algum crucifixo, cruz ou qualquer coisa ali, né, que faz parte ali da liturgia católica ali, porque era de ouro, porque era de prata, porque, enfim. E é verdade. E tanto essa questão do glamour, né, que eu estou falando, como também a questão de falar assim, não, o local de culto, né, de adoração. Realmente, estou falando uma coisa interessante. Isso é algo que veio do judaísmo, né, mas aqui que foi, de certa forma, herdado, né, o cristianismo herdou isso. Mas é claro que nós sabemos também que não apenas os judeus, Sim. né, antes disso, já haviam os templos, né, por exemplo, no Egito, por exemplo, templos que eram dedicados, né, a deuses, né, e a deusas, né, obras, vamos dizer, né, faraônicas, né. Os gregos, né, construíram templos suntuosos, né, de mármore, né, tudo que tinha de melhor da época, porque os gregos também tinham um panteão assim grande, né, volumoso, de deuses, de divindades, e que eles tinham em mente que aquelas divindades precisavam ser honradas com grandes templos, né? Eles construíam templos dedicados a aquelas divindades. Então, mas que é realmente interessante que, no caso, o cristianismo pegou um pouco disso, né? Tanto que é interessante, e eu sou a favor, sim, da reverência, né? Você está num local de culto, acho que tem que ter a reverência, mas porque não por achar esse lugar que você falou, isso aqui é um espaço usado para a igreja se reunir, porque a igreja somos nós. Mas o espaço não é uma igreja, né? É uma edificação de alvenaria e tudo mais, mas que é usado para a igreja se reunir, né? Mas eu sou muito a favor da reverência no local, onde seja de culto, não apenas no momento de culto, mas eu digo assim, mas não por uma questão religiosa, né? Mas eu falo muito assim, por exemplo, na igreja, momento de culto em especial. Olha, só às vezes perde essa referência também, né? De que o local é um local para ser zelado, né? Eu particularmente, eu tenho uma bronca, né? Que eu falo. O pessoal entra na igreja, tem gente que chupa chiclete, tira o chiclete da boca, prega embaixo da cadeira, né? Lavar as cadeiras. Aí o dia que o pessoal vai dar faxina na igreja, você fala, moço, que tanto chiclete é esse, né? Eu acho meio que um pouco falta de reverência isso, né? E tantas outras coisas absurdas que às vezes a gente vê por aí. Mas a questão é o seguinte, voltando ao ponto, é que o templo, ele tem uma simbologia, dentro de um conceito que eu estou dizendo, eu não estou aqui sendo categórico, mas é só um conceito.
que ele tem uma simbologia, né, é uma máxima, né, da fé judaica. O centro da adoração, o lugar da adoração. Né? Igual o senhor lembrou aí da mulher samaritana, lá em João 4. Né? Em Jerusalém que se deve adorar. Ela falou para Jesus, vocês falam que é em Jerusalém que se deve adorar. Mas, para a gente chegar aos finalmente, a gente entender o seguinte. Há hoje uma discussão, isso aqui são abordagens, são discussões que têm sido feitas, né? Pesquisadores, arqueólogos, historiadores já comentam que ali na lateral ali do monte, que para construir o templo não é necessário exatamente remover nem o domo da rocha e nem a mesquita de Al-Aqsa, né? Ele pode ser reconstruído ali, naquele espaço lateral que tem aí, né, onde tem aquelas árvores ali, do outro lado, oposto ao lado do Muro das Lamentações. Então, existe essa possibilidade, né, essa discussão. Então, como que vai acontecer essa reconstrução mesmo? Ninguém sabe. Né? Quais serão os trâmites legais por trás disso aí? Nós ainda não sabemos. Mas, para a gente encerrar, eu quero dizer o seguinte, que nesse momento que nós estamos aí, falando sobre essa reconstrução do templo, vai acontecer, é profético, é escriturístico, né, os trâmites legais, está tudo aí encaminhando, né, esse pacto, né, de Abraão. Tudo faz parte de tratativas para chegar onde precisa chegar, né? Agora, falando, tem uma coisa muito importante também como sinal de que o templo, né, está em vias de desfecho para reconstrução. Além dos outros, né, pastor? Todo o processo está acontecendo agora, dos treinamentos, Tudo, né? É todo um contexto ali, né? Não tem nada solto, não. Está tudo conectado, né? Está tudo interligado. Agora, para a gente fechar essa nosso bate-papo aqui de hoje, e já dando uma introdução a um próximo, que é um sinal muito importante para o povo judeu, tanto da reconstrução do templo, é que nasceu a novilha vermelha, que é um ponto fundamental para a reconstrução do templo e que nós vamos falar na próxima oportunidade sobre a novilha vermelha. Então, fechando esse assunto, eu quero dizer algo aqui para você que está aí acompanhando, que está assistindo, que está participando. Olha, o que é mais importante é nós entendermos que, mais do que o templo judaico, mais do que as profecias para se cumprirem e tudo mais, nesse tempo Deus quer reconstruir sua vida. Nesse templo, o desejo de Deus é reconstruir você. Eu não sei, cada um sabe da sua história, da sua vida. Eu não sei em que circunstâncias você tem vivido hoje. Qual é o contexto da sua vida hoje? Eu não sei. Mas eu posso te afirmar, em Cristo Jesus, que o desejo de Deus está voltado para você, no sentido de que Ele está mais preocupado em reconstruir a sua vida. O que foi quebrado, o que foi destruído. Eu não sei o que foi destruído, né? Tanta coisa, tantas coisas que se passam, que acontecem, que, infelizmente, não estão dentro do nosso planejamento, mas que, infelizmente, acontecem. Então, que você, nesse tempo, nesse momento, você possa refletir sobre o desejo de Deus em reconstruir a sua vida, a sua história, talvez sua vida familiar, seu casamento, a criação dos seus filhos, talvez algo que se perdeu ao longo da sua caminhada, talvez um negócio, uma empresa, talvez um relacionamento. Eu não sei. Eu não sei o que foi destruído,
não sei o que foi quebrado, eu não sei o que foi estragado, mas saiba que é o desejo de Deus reconstruir cada pedaço, cada instante, cada situação da sua vida. Dê essa oportunidade ao Senhor. Fale, clame, porque com certeza, em nome de Jesus, isso está ao alcance e está no desejo do coração de Deus. Que o Senhor Deus continue te abençoando poderosamente em Cristo Jesus. Amém. Assim nós chegamos ao final agora de mais uma lição, né, concluindo aí a questão da reconstrução do terceiro templo. São eventos que estamos aguardando, né, na nossa geração, talvez na próxima, pelos fatos já bem adiantados acerca da sinalização de uma reconstrução, e que, de fato, essa palavra profética de um terceiro templo reconstruído seja sobre a igreja desse tempo. Nós, como igreja, não as estruturas físicas, mas a igreja ela precisa rever seus valores, seus princípios. É um tempo da igreja estar se reconstruindo, focado nos seus verdadeiros objetivos estabelecidos por Cristo. Então, se deixe reconstruir pelo Espírito Santo, pela direção do nosso Senhor, né, para experimentar todo esse novo que tem para ser derramado sobre nós. Jesus vai se manifestar, Jesus vai se revelar, e nós temos que estar preparados para todos esses eventos que estão para acontecer. No mais, um bom domingo para todos. Deus abençoe a todos e que os irmãos cumprimentem, se despeçam. Amém. Gostaria de agradecer mais uma vez ao pastor Edivaldo, pastor Alain, pelo convite, né, por essa palavra maravilhosa. E quero dizer aos irmãos que, para quem tem interesse, eu sei que o tempo nosso aqui é bastante curto e isso é um assunto bastante profundo, entra uma questão histórica, política, geopolítica. Se os irmãos têm interesse de estudar mais aprofundadamente, conhecer, saber algumas coisas, os irmãos podem também, quero tomar a liberdade, pastor, e pedir para os irmãos dar uma olhadinha lá no meu canal. É só pesquisar lá, Eric Sancler. Eu vou pedir para o pessoal da mídia deixar lá o link ou um card, alguma coisa assim, para que os irmãos tenham acesso lá. Lá tem algumas informações que não deu tempo de serem passadas aqui, para que os irmãos possam acompanhar essa questão histórica, política, geopolítica, por trás disso. O que será abordado, você pode estar complementando lá através do meu canal. É só acessar aí. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Pastor Alain, Eric, obrigado. E, de fato, como o Eric disse aqui, é impossível a gente esgotar assunto, né, em tão pouco tempo, mas tem muito aí para ser falado, para ser pesquisado, para ser estudado. E, como o Eric disse, entra lá no canal dele, se atualize, tem muita coisa bacana lá que eu já vi, e se aprofunde, pesquise, não fique alheio às questões, não, ok? Que Deus continue nos abençoando. Ora para a gente, pastor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças pela oportunidade da vida. Te agradecemos por esse momento aqui que o Senhor nos concedeu, nesse dia, de estarmos aqui juntos, conversando, compartilhando, aprendendo juntos. Obrigado por cada pessoa que está nesse momento conectada aí, assistindo, ouvindo, aprendendo, meu Deus, desejando crescer cada dia mais. Que o Senhor Deus abençoe a todos de uma forma poderosa e generosa. Que o Senhor Deus, no poder do teu Espírito, nos ilumine, nos fortaleça, nos edifique e nos direcione, meu Deus, nos acrescentando mais a cada dia
na tua presença, a fé, a alegria, a comunhão no Senhor. Que o Senhor nos guarde nesse tempo e que a tua mão poderosa continue estendida sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo para todos.